Olá, crianças! Vamos para a nossa atividade de história desse quarto bloco. Eu vou dividir ela em duas partes, tá bom? A primeira parte até a página 41 e a segunda da 42 a 45. Então vamos lá. O assunto que nós vamos falar é o surgimento da agricultura e a criação de animais. Lá na página 36 tem algumas questões para você pensar. Primeiro você vai observar essa fotografia, ó, de uma mulher no meio de uma plantação de arroz. E aí você vai pensar: o arroz passou a ser cultivado cerca de 8.500 anos atrás. E ainda é um alimento muito importante na cultura e na alimentação de vários países. Você consome arroz no seu dia a dia? Isso é para você pensar ou conversar com o pessoal de casa. Além do arroz, outros grãos cultivados há milhares de anos, como o trigo, o milho, também fazem parte da nossa alimentação, não é mesmo? Faz parte da sua também? Então, na página 38, nós vamos começar a entender como que surgiu a agricultura e a criação de animais no nosso planeta, né? Você sabe como os seres humanos viviam e se alimentavam antes do desenvolvimento da agricultura? Antes dessas técnicas, pessoal, de cultivo e domesticação de animais, os seres humanos viviam em pequenos grupos e eles viviam se mudando de um lugar para o outro. Eles não tinham uma moradia fixa. Então a gente chamava eles de nômades. Por que eles não tinham uma moradia fixa? Eles chegavam em determinado local, aí lá tinha animais, tinha frutos, tinha água. Então eles ficavam ali naquele lugar até consumir tudo que aquele lugar oferecia. Depois que acabava, não tinha mais animais, que os frutos não tinham mais, tinham se acabado, eles mudavam para outro em busca de lugares onde pudesse oferecer isso a eles, porque eles não plantavam, eles não cultivavam. Com o passar do tempo, eles descobriram que eles podiam plantar os vegetais e que eles podiam também cuidar dos animais, domesticar os animais. E aí eles passaram então a ter uma moradia fixa. Aí nós passamos a chamá-los de sedentários. Você vai observar na página 39, você vai observar a pintura da página 38 e vai responder: o que os seres humanos representados aqui estão fazendo? Aí a letra B você vai só pensar: você acha que o cultivo do trigo ainda é feito do mesmo jeito como está mostrando aqui na página 38? Pensa um pouquinho, naquela época produzia-se pouco, hoje produz-se muito. Você acha que mudou alguma coisa? Leia o texto e responda as questões. Nas pequenas fazendas e plantações, o trabalho diário tinha de seguir uma programação mais rígida que nos dias da vida nômade. Se era hora de capinar, de cavar ou de semear, a oportunidade tinha de ser aproveitada ou poderia ser perdida. A nova forma de vida exigia uma disciplina e uma sucessão de obrigações que contrastavam com a liberdade dos coletores e caçadores. Então, depois que eles começaram a viver num lugar só, eles tinham que ter horário para plantar, dia para plantar, horário para colher, data para colher, tudo definido. Era diferente quando eles viviam rodando pelo mundo afora, né? Qual que é a diferença entre o estilo de vida dos caçadores, que eram aqueles que viviam se mudando de um lugar para o outro, e dos agricultores, Dos sedentários, aqueles que passaram a ter moradia fixa. O que você acha? Qual que é a diferença? Letra B. Se você tivesse naqueles tempos, preferia ser um caçador-coletor, desses que se muda a todo tempo? Ou você preferia ser um sedentário, aquele que vive num lugar só, que tem o seu plantio, a sua colheita e que cria os seus animais? Por quê? Na página 40, nós vamos começar a pensar a importância da agropecuária. Porque nós nos alimentamos, a gente vai no supermercado e compra o que precisa, mas a gente não pensa o caminho que esse produto percorreu para chegar até ali, chegar às nossas mesas,
Você sabe como que esses alimentos são produzidos? Esses alimentos mesmo que a gente consome? Os alimentos que nos sustentam diariamente, como a carne, né? Os laticínios, que são os derivados do leite, as frutas e a verdura, as roupas que nós vestimos, o combustível que abastece os carros, os ônibus que nos leva, que nos traz. Então, para que tudo isso chegue a nós, acontece um processo antes, né? Nesse processo, na agricultura, são utilizados muitos métodos, né? De plantio, de cultivo. E aí, dentro desse mesmo método da agricultura, foi se descobrindo que precisavam de técnicas menos agressivas ao meio ambiente. Então surgiram também a agricultura orgânica, que nela são utilizados métodos mais naturais, né, para o cultivo de alimentos e o controle de praga. Porque na agricultura são utilizados muitos produtos químicos, né, que são considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então hoje já existe também uma preocupação de se diminuir esse impacto. Agora, quando eu falo de pecuária, o que seria a pecuária? A agricultura é o plantio e cultivo, né? De grãos, plantas. E a pecuária? A pecuária é a criação de animais. Criação e domesticação de animais também para o consumo do homem. Então, aqui na página 41, nós vamos assinalar na lista abaixo apenas os produtos que são derivados da atividade agropecuária, ou seja, que vem do plantio e da criação de animais, tá bom? Então, você vai marcar só esse. Número 2. Muitas pessoas precisam trabalhar para que o feijão chegue à nossa mesa. Complete o diagrama com o nome desses profissionais. Então, vamos lá, ó. Número 1. Trabalhador rural que colhe o feijão. A gente chama de agricultor. Número 2. Carrega o caminhão que transporta o produto. Como que eu chamo esse moço? Essa profissão. Número 3. Ó, vende o produto para o comerciante. A gente chama de atacadista. Número 4. Vende o feijão em feiras e mercados. Como que eu chamo a produção dessa pessoa? E o número 5, prepara o feijão em casa, bares e restaurantes. Como que chama a profissão dessa pessoa? Depois que você responder tudo, você vai observar o próximo vídeo para continuar as atividades, ok?